A gente vai seguir no cenário internacional falando da Venezuela, porque parlamentares venezuelanos avançaram com um projeto que deve abrir o setor de petróleo do país para a participação de empresas privadas. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as petroleiras americanas vão começar a perfurar a Venezuela muito em breve. Luciana Tadeu, nossa correspondente direto de Cúcuta, na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Delcy Rodrigues tem feito exatamente o que Donald Trump esperava dela. Exato, Uribe. Tainá, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Essa maior abertura e garantia jurídica para as empresas petrolíferas era uma exigência de Donald Trump e agora a gente vê o legislativo, que é controlado pelo chavismo, dar um passo em direção a essa abertura, aprovando inicialmente, ainda falta uma aprovação final de uma reforma parcial da lei de hidrocarbonetos no país. A lei original de hidrocarbonetos previa que a empresa estatal da Venezuela, a PDVSA, tinha que ter a maioria acionária de joint ventures para atuar na faixa petrolífera do Orinoco, que é a maior reserva de petróleo do mundo. E agora o que propõe essa lei é que as empresas privadas possam controlar a produção nos poços petrolíferos da Venezuela por sua conta e risco. E o argumento do presidente da Comissão de Petróleo do Legislativo alegou que com isso a empresa estatal não teria prejuízo, mas marca aí uma grande diferença em relação à lei atual, que prevê que a estatal é quem controla toda a produção, tem uma maioria acionária. De fato, foi a partir da modificação dessa lei de hidrocarbonetos, que exigia essa maioria acionária para a estatal, que diversas petrolíferas não concordaram e saíram da Venezuela. Grandes empresas norte-americanas, é o caso da ExxonMobil e da ConocoPhillips, que até hoje estão em litígio internacional para definir as indenizações de quando saíram da Venezuela. E a reforma dessa lei também prevê uma maior garantia jurídica para as empresas petrolíferas que investirem no país. O presidente da Assembleia Nacional, que é o Jorge Rodrigues, inclusive irmão da presidente interina Delcy Rodrigues, disse no discurso ontem, durante essa discussão na Assembleia Nacional da Venezuela, que petróleo embaixo da terra é inútil e que é preciso modernizar essa lei para acelerar a produção de petróleo do país, que inclusive acaba perdendo ao não produzir todo o petróleo que conseguiria por dia, porque cada dia perdido, segundo ele, é petróleo que não vai ser extraído, porque a Venezuela tem tanto petróleo que, se houver uma transição energética, vai acabar conseguindo não vender todo o petróleo que possui. Então, um argumento do chavismo, dos legisladores, é essa necessidade de se adaptar aos tempos atuais para melhorar as condições para vender o petróleo. E lembrando que a Casa Branca já anunciou acordos entre Caracas e Washington para a venda do petróleo venezuelano da ordem de 500 milhões de dólares. A presidente interina Delcy Rodrigues já afirmou que desses 500 milhões, 300 milhões já foram entregues para a Venezuela. Ela que apresentou essa proposta de modernização da lei de hidrocarbonetos do país. E Donald Trump, então, também diz que está a ponto de que as empresas americanas comecem a fazer perfurações em busca do petróleo americano, certamente após a aprovação dessa lei, que, segundo os próprios deputados, vai garantir maior garantias jurídicas para essas empresas. E também é importante ressaltar que, para a Venezuela, um aumento da venda é muito importante, porque desde o aumento das sanções dos Estados Unidos, do bloqueio naval que a gente viu acontecer nos últimos meses, a Venezuela não conseguiu tirar do país o petróleo que produziu e acabou a sua capacidade de armazenamento. Tem dezenas de milhões de barris de petróleo em terra na Venezuela ou carregados em navios petroleiros que não conseguem sair das águas venezuelanas. Isso fez com que a Venezuela fechasse a produção de poços petrolíferos e
e diminuísse muito a produção. Então esse acordo é importante para a Venezuela. A gente ainda não sabe exatamente quais vão ser as condições para a atuação dessas empresas privadas e valores que vão ser aplicados, mas importante para a Venezuela poder aumentar tanto a exportação como a sua produção de petróleo. Tainá e Uribe.